Boa noite. Sessão ordinária número 19, de 4 de novembro de 2025. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Franklin Kleman, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. A sabedoria inspira a vida aos seus filhos. Ela toma sob sua proteção aqueles que a procuram. Aquele que a ama, ama a vida. Aqueles que velam para encontrá-la sentirão sua doçura. Aqueles que o possuem terão a vida como herança. Discussão e votação da ata número 018/2025, da sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2025. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 018/2025 permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o secretário da mesa para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Ofício número 209/2025. A Sua Excelência o Sr. Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: apresentação dos projetos de leis. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo o projeto de lei número 084/2025, 085/2025, 086/2025, 087/2025, 088/2025, 089/2025, 090/2025 e 091/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação dos nobres vereadores em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 29 de outubro de 2025. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares na apreciação e aprovação da proposição apresentada, pedindo pelo regime de urgência em vista da sua importância e interesse público. Isso posto, desde já, renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos a vosso inteiro dispor. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Pedido de informação 009/2025. Os vereadores infrafirmados com assento nesta Casa Legislativa, depois de ouvido o douto plenário, requer que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte. Pedido de informação. O Executivo Municipal informe o valor total gasto na reforma do telhado do prédio onde está localizada a Câmara Municipal de Vereadores. Que o Executivo Municipal envie cópia dos orçamentos, propostas das empresas participantes do processo licitatório 179/2025, dispensa de licitação número 106/2025. Que o Executivo Municipal informe o tipo de material utilizado, bem como as quantidades do mesmo utilizado para a reforma do telhado do prédio onde está localizada a Câmara Municipal de Vereadores, bem como o custo total do material e da mão de obra considerada para a formação do preço final. Que o Executivo Municipal forneça cópia do projeto, estudo técnico preliminar, considerando esta opção de reforma mais vantajosa a ser adotada pela municipalidade. Sala de Sessões Alfredo Ivo Liu, em 4 de novembro de 2025. Clair Panzenhagen, vereador da bancada do PRD. Lucas Chu, vereador da bancada do PRD. Clair Liu, vereador da bancada do PP. E Arleilo Scheiter, vereador da bancada do PP. O vereador Ricardo Sausen, bancada do MDB, formalizou o requerimento verbal para antecipar a ordem do dia, visando a apreciação e discussão dos projetos de lei encaminhados ao Poder Legislativo para, na sequência, ser realizado o grande expediente. Desta forma, em atenção aos artigos 114 e 118, parágrafo único do Regimento Interno, submeto o requerimento à apreciação do plenário. Em votação. Os vereadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão, os que discordam, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Passamos para a segunda fase da sessão. Ordem do dia. Discussão e votação das proposições. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 084/2025. Projeto de lei número 084/2025, de 29 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar um educador físico 20 horas em caráter temporário, por excepcional interesse público e da outras providências. Justificativa do projeto de lei número 084/2025. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores. Trata-se de autorizar a contratar um educador físico 20 horas em caráter temporário, por excepcional interesse público. Tem por objetivo suprir a necessidade imediata de profissional habilitado
em educação física para atuar nos trabalhos a serem desenvolvidos na piscina municipal, junto ao Centro Municipal de Convivência do Idoso Vó Maria, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. O espaço recentemente estruturado para atividades comunitárias e de promoção à saúde tem recebido crescente demanda por atividades físicas orientadas e hidroginástica, especialmente voltadas a idosos e pessoas com problemas de saúde identificados com laudo médico e, futuramente, estendido para demais munícipes. Tais ações exigem supervisão técnica qualificada, sendo imprescindível a presença de profissional graduado e inscrito no respectivo Conselho Regional de Educação Física, tanto por questões de segurança e responsabilidade técnica, quanto para atender às normas legais e sanitárias vigentes. Sem esse profissional, as atividades aquáticas não poderiam ser executadas de forma segura e regular, comprometendo o calendário das ações e os benefícios oferecidos à terceira idade, parte significativa da população nova boavistense. A contratação, conforme referido no projeto de lei, será de natureza administrativa e utilizado para preenchimento das vagas o cadastro reserva do processo seletivo número 001/2025. Segue em anexo o cálculo do impacto orçamentário financeiro para a referida contratação, pois a mesma não estava prevista no momento da elaboração do orçamento para 2025. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com aprovação em regime de urgência, a fim de possibilitar a imediata contratação e o início das atividades planejadas. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 084/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 085/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 085/2025, de 29 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação com os municípios integrantes da AMNG, Associação dos Municípios do Norte Gaúcho, e da outras providências. Justificativa do projeto de lei número 085. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores, submetemos à apreciação dessa egrégia Câmara de Vereadores o presente projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordos de cooperação com os municípios integrantes da Associação dos Municípios do Norte Gaúcho, a AMNG, com o objetivo de promover a troca de serviços, a execução conjunta de atividades, a cedência mútua de equipamentos, o transporte de pacientes, entre outras ações de interesse coletivo. A presente proposição se justifica pela necessidade de fortalecer a cooperação intermunicipal, especialmente em regiões que compartilham realidades socioeconômicas e desafios administrativos comuns. A AMNG, como entidade representativa dos municípios do Norte Gaúcho, atua como importante articuladora de políticas públicas regionais, sendo ambiente propício à formulação de soluções conjuntas e racionais para os problemas enfrentados pelos entes locais. A autorização legislativa pretendida permitirá, por exemplo, o compartilhamento de máquinas e equipamentos utilizados em obras e serviços públicos, evitando ociosidade e promovendo economia de recursos. A execução conjunta de serviços de interesse comum, como patrulhamento de estradas, manutenção de vias vicinais, recolhimento de resíduos, entre outros. O transporte de pacientes em casos de emergências ou situações excepcionais, que exijam apoio logístico entre municípios vizinhos. O apoio técnico entre equipes de saúde, engenharia, assistência social ou demais setores da administração. Trata-se de medida que atende aos princípios constitucionais da eficiência e da cooperação federativa, conforme previsto nos artigos 23 e 241 da Constituição Federal, que estimula a atuação cooperativa entre entes públicos. Importante destacar que os acordos de cooperação a serem celebrados não envolvem, em regra, repasse de recursos financeiros, mas sim o intercâmbio de esforços e estruturas já existentes, conforme pactuação expressa e previamente definida. Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres vereadores
para a aprovação deste projeto de lei, que representa um avanço na gestão pública regionalizada e colaborativa, fortalecendo a atuação municipal por meio de soluções integradas e economicamente sustentáveis. E, diante da relevância da matéria e de seu impacto positivo, tanto para a administração quanto para os empresários, solicitamos a apreciação e a consequente aprovação do presente projeto de lei em seu regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloca o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 085/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 086/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 086/2025, de 29 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo de horas-máquina a produtor rural para a instalação de pocilga e da outras providências. Justificativa do Projeto de Lei número 086/2025. Senhor Presidente e nobres vereadores, apresentamos o presente projeto de lei a fim de que mereça a análise e a aprovação dos integrantes desta colenda casa. Encaminhamos à elevada apreciação desta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo consistente na execução gratuita de até 100 horas-máquinas ao produtor rural Marcos Roberto Zwirtes, portador do CPF número 978-850-100-15, inscrição no talão de produtor número 380-101-607, residente na linha Gabriúva, interior deste município, para a instalação de pocilga destinada à criação e terminação de suínos. O presente pedido fundamenta-se nos artigos 13 a 15 da Lei Municipal número 1369, de 2013, que institui a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município, prevendo, entre outros benefícios, a possibilidade de concessão gratuita de até 100 horas-máquina a produtores rurais para serviços como aterro, terraplanagem e transporte de materiais necessários à instalação ou ampliação de estruturas produtivas. No caso em questão, o número de horas solicitadas excede o limite de 10 horas previstas no parágrafo único do artigo 13 da referida lei, o que exige autorização legislativa específica. A atividade proposta pelo beneficiário trará relevantes benefícios econômicos e sociais, fomentando a produção na suinocultura, gerando empregos diretos e indiretos e ampliando a movimentação econômica local, em consonância com a função social da propriedade e com o objetivo de fortalecer a base produtiva do município. É o que se apresenta. Agradecemos o apoio dos senhores vereadores na apreciação da presente matéria, certos de parecer favorável e a sua aprovação em regime de urgência. Nada mais a acrescentar no momento. Ao despedir-me, reforço minhas considerações. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 086/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 087/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo número 087/2025, de 29 de outubro de 2025. Abre créditos especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 087/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a apreciação, a análise e a aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa a abertura de crédito nas secretarias de Administração e Turismo, Obras Públicas, Serviços Urbanos e Trânsito, Educação, Cultura e Desporto e de Saúde, demonstrando as naturezas de despesa para atender às correspondentes demandas. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 087/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 088/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo número 088/2025, de 29 de outubro de 2025. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Mensagem justificativa do projeto de lei número 088. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores. Apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a análise e a aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender à demanda das atividades do ano de 2025 das Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Desporto e encargos gerais, demonstrando as naturezas de despesa para atender às correspondentes demandas. Diante do exposto, encaminha-se o presente projeto de lei à apreciação dos senhores vereadores, confiando em sua aprovação. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 088/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 089/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 089/2025, de 29 de outubro de 2025. Acrescenta meta no plano plurianual para o período 2026-2029, cria meta nas diretrizes orçamentárias e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 089/2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa a inclusão de atividades no PPA e na LDO que surgiram após o envio dessas leis para o Legislativo. Trata-se de adequações necessárias a fim de atender à legislação. Atividade 2121, manutenção de segurança alimentar e nutricional na Secretaria da Saúde, a qual tem por objetivo destinar recursos próprios, estaduais e federais para a implementação de ações de cuidados em alimentação e nutrição, conforme determina a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PNAN, a qual requer codificação específica diferente das que constaram no PPA e LDO. E atividade 2122, manutenção do Fundo da Cultura, que tem por objetivo manter as atividades do Fundo Municipal da Cultura, instituído pela Lei Municipal número 2641 de 2023, através de recursos próprios da União e do Estado, garantindo a execução de programas e projetos culturais no município. Ante o exposto, diante a relevância da matéria, requeremos a aprovação do presente projeto de lei, em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 089/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 091/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 091/2025, de 29 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A., agência de fomento, e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 091/2025. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores, submete-se novamente a este Parlamento, para análise e aprovação, o anexo projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Badesul
Desenvolvimento S.A. A autorização legislativa é documento essencial na análise do financiamento, cuja previsão encontra-se no artigo 32, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 101/2000 e vincula as demais condições da operação de crédito. Ademais, faz-se necessário, por força do supracitado ordenamento jurídico, a inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação. A utilização dos valores solicitados será na aquisição de veículos destinados ao transporte escolar, em favor do desenvolvimento e segurança educacional escolar do nosso município. Para a garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia os recebíveis que se fizerem necessários, provenientes do produto da arrecadação tributária municipal, inclusive cotas parte do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias, ICMS, e do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Cabe registrar os seguintes esclarecimentos, além do que está posto no projeto de lei referente ao financiamento. O projeto poderá ser 100% financiável. A carência poderá ser de até 36 meses. O prazo de amortização poderá ser de até 180 meses. E a taxa de juros estimada em Selic, com sobretaxa ou TLP, mais 3,5% ao ano. Ressalta-se que essas condicionantes não são fixas e serão analisadas em posterior encaminhamento da referida operação de crédito. O projeto de atividade consta no PPA e na LDO e será incluso no orçamento do exercício 2026, quando do contrato efetivamente autorizado e assinado. Cumpre enfatizar que o município manterá o cumprimento integral das exigências de regularidade fiscal e financeira, limites de endividamento e capacidade de pagamento, demonstrando conformidade com os parâmetros da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado. Trata-se, portanto, de iniciativa de grande relevância social e administrativa, pois reflete o compromisso da gestão municipal com educação, segurança e eficiência dos serviços públicos. A tramitação em regime de urgência é necessária em virtude dos prazos estabelecidos pelo Badesul e demais órgãos de controle, garantindo que o município mantenha sua elegibilidade e condições de contratação dentro do exercício fiscal. Face ao exposto, resta evidenciada a importância e a legalidade da medida, motivo pelo qual submetemos o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa, solicitando sua aprovação. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 091/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Só fazer uma correção aqui, faltou o projeto 90 ou não? Presidente e vereadores, o projeto 90 é o da lei orçamentária. Ele foi protocolado junto nesse ofício que o secretário Franklin fez a leitura. Mas, como dito antes do início da sessão, esse projeto está à disposição para os vereadores analisarem, inclusive os anexos, e também para que seja deliberado na próxima sessão sobre as emendas impositivas. Então, imagino que na próxima ou na outra sessão será, sim, apreciado o 90. Então, ele só foi protocolado na casa hoje, mas não será apreciado nesse momento. Até porque nem foi para a comissão ainda, presidente. Beleza, obrigado, Marcos. Passamos para a terceira fase da sessão, grande expediente. Este espaço é reservado à palavra livre. Cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Conceda a palavra ao vereador Neuri Stagmaier. Inicialmente, boa noite a todos. Quero saudar e cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Eider Milani, também aos colegas vereadores e a todos que nos acompanham através das redes sociais.
quero destacar aqui, já que eu tive uma reunião com o prefeito municipal, onde que já foi definido que será aberta a licitação para a compra dos uniformes para as crianças do nosso colégio este ano, para ser entregado então no próximo ano, porque esse ano já estava bastante, até que as coisas se ajeitaram, então para agilizar, então vai ser feito agora essa licitação e eu entregue então no ano que vem. Também quero aqui agradecer à administração e à Secretaria de Obras pela colocação dos 2 tubos aí na entrada das propriedades aí do Maurício e do Laércio Petri, que eu pedi porque essas pessoas me solicitaram que o caminhão que entrega o feno lá não consegue entrar. E agora então está resolvido. Também quero agradecer o prefeito e o vice, a Secretaria de Obras, que hoje começaram a colocar saibro na frente da Igreja Evangélica de Linha Caúna, onde que havia um degrau muito grande lá e nos últimos dias lá algumas pessoas ficaram encalhadas e eu pedi urgência para o prefeito fazer isso, inclusive já deixar pronto o recuo para estacionamento para ser usado para os cultos, para as missas e principalmente nas datas festivas das comunidades católica e evangélica de Caúna. Então hoje já foi iniciado, vai acontecer agora as coisas que fazem parte, né, daquilo, da obra do asfalto, para depois, então, essas entradas e esse estacionamento se faz necessário. E fui atendido, então, e agradeço por isso em nome das 2 comunidades de Caúna. Também em reunião a mesma reunião com o prefeito, também priorizar mais uma vez, então, a abertura de estradas e cascalhamento nas localidades da linha Tijolo e da linha Baraca. Pedi que fosse realmente comunicado o secretário de Obras, através de uma solicitação do prefeito e desse vereador, para que isto se concretize agora nos próximos dias, para que essas 2 comunidades também sejam atendidas com as melhorias nas estradas que se faz muito necessário naquela região. Também, na mesma reunião, pedi agilidade para a liberação da piscina do nosso município. E eu fico feliz que hoje à noite já veio o projeto para a contratação, né, que nós aprovamos já, a contratação de uma pessoa lá, um profissional, né, para acompanhar, porque precisa isso, né, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser um profissional capacitado para isso, porque essa é uma reivindicação antiga da nossa sociedade, da nossa comunidade aqui de Nova Boa Vista, porque eu sempre falo, foi uma promessa minha, inclusive, quando eu me candidatei a primeira vez a vereador em Nova Boa Vista, eu queria que saísse o centro de convivência do idoso e também a piscina pública para as pessoas do nosso município e principalmente também as pessoas que precisam fazer fisioterapia na água. Então, também o prefeito disse que vai ainda esse ano liberar essa piscina para alguns grupos, que não para todos, mas para alguns grupos já, porque é 20 horas que nós aprovamos hoje, então não devia ser 40 horas, mas devagarzinho a gente vai ajeitando as coisas. Também pedi para colocar uns postes de concreto
perto das pontes, para sinalizar as pontes, porque com faixa refletiva ao redor. Eu até hoje à tarde, quando fui a Barra Funda, que nós tínhamos a apresentação do coral lá, eu vi aqui aí no Nório Guirapilha, aquela ponte também, é interessante que seja colocar nos postes que não sejam muito altos, mas para de noite identificar que tem uma ponte. E também o Anacaúna, que é mais estreita ainda, agora com asfalto, entre a divisa da propriedade de Firmino Fardo e Nelson Mombelli, é muito perigoso aquilo lá, o Lucas sabe disso, né, colega? Então, eu pedi para o prefeito para fazer isso também com urgência, porque à noite o asfalto fica escuro e a gente não identifica. Porque agora as pontes não podem mais ter vão, antigamente tinham, mas com as máquinas, as plantadeiras, tudo isso agora precisa então ser diferente. Pois não, nobre vereador? Neuri, Sim. nós poderíamos estar conversando com o município de Tamandaré para nós fazer uma parceria para melhorar aquela ponte daquela comunidade, porque quem vem do município de Tamandaré também tem que dar uma reduzida na velocidade para o pessoal daqui ir para lá, né? Eu até sugiro, obrigado, eu até sugiro, né, que seja colocada por parte de Tamandaré, em cima, antes da descida, ainda a sinalização no asfalto, que vai ter uma ponte próxima aí, né? Até para dar mais segurança. E o nosso lado também, concordo plenamente com Vossa Excelência. Também colocando aqui, então, são coisas pequenas, mas que ajudam a facilitar o trânsito e a segurança para as pessoas que usam essas estradas. Eu quero fazer aqui, hoje à noite, um desafio. Talvez vocês podem até achar engraçado, mas entre eu e vocês, colegas, eu estava pensando, se nós se uníssemos e nos 3 anos que faltam, cada um procurar um deputado, um senador, conseguir 500 mil para asfalto, nós ia conseguir 4,5 milhões. A prefeitura colocaria mais ou menos ainda a administração 2,5 milhões, dariam 7 milhões. Daria para concluir o asfalto para a linha Caúna, concluir o asfalto para a linha Cachoeirinha e concluir aquela parte também que falta para ligar com Barra Funda. E talvez com outros recursos ainda também tem o pessoal do Peral, que precisa também ser dito aqui, que precisa também colocado lá uma parte de asfalto. Mas não seria muito. Em 3 anos nós conseguimos cada vereador 500 mil reais e isso daria 4,5 milhões, como eu falei, mais a participação, eu falei isso para o prefeito, de 2,5 milhões, daria 7 milhões, né? 5, 7 milhões. Daria para fazer isso. E também espero que aconteça aquilo que na última sessão o presidente da casa colocou, daquele caminhão que nós temos, somos parceiros de 10 municípios que faz um asfalto mais, não é tão profissional, mas por 200 mil um quilômetro, que seria, se vier para nós isso e funcionar realmente, é muito importante e eu acho que vai ser o canal de a gente conseguir fazer mais asfalto para o interior. Para finalizar, também quero aqui destacar que eu, mais uma vez, cobrei o prefeito também para agilizar a questão de colocação, um tipo de tapume, naqueles abrigos, os 4 aqui na nossa cidade aí, que é branco e aquilo lá esquenta muito quando agora no verão e as crianças sofrem muito. E agora o prefeito me respondeu agora que cobrou a agilidade também da empresa que vai colocar isso para resolver isso de vez
essa colocação para as crianças ter mais conforto nesses abrigos. Era o que eu tinha para hoje, meu muito obrigado, tenham todos uma boa semana e até uma próxima oportunidade, se assim o bom Deus o permitir. Boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Clair Panzanhac. Inicialmente, minha saudação especial ao nosso presidente Eider. Em seu nome, eu cumprimento demais colegas, nosso assessor jurídico Marcos, assessor legislativo Jefferson, e a todos que nos acompanham pela Diário RS em mais uma sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Inicio a minha fala, então, deixando um convite especial aqui a todas as pessoas que nos acompanham. No próximo dia 15 de novembro, então, a paróquia Nossa Senhora dos Navegantes estará realizando o 50º Festival do Chopp de Nova Boa Vista, uma realização, então, da paróquia. Evento, então, que acontece no dia 15 de novembro, a animação das bandas 0800 e Rogério Magrão e Banda. Então, deixar um convite especial a todos aqui para se fazerem presentes neste evento. Quero também falar um pouquinho sobre o pedido de informação que a gente encaminhou para esta casa, sobre o valor gasto na reforma do telhado do prédio aqui onde é que a Câmara de Vereadores está instalada. Me lembro, na sessão passada, foi feito um repasse de R$50 mil à Secretaria da Agricultura e o valor gasto, segundo um contrato existente no portal Transparência, o contrato 208/2025, é no valor de R$37 mil para a reforma. Aí nos questionaram sobre esse valor e a gente foi buscar pesquisas de preços no comércio local de Nova Boa Vista, uma pesquisa verbal no comércio de Nova Boa Vista, aonde que poderia ser trocado o valor, trocado o telhado existente por aluzinco, com um custo aproximado de material e mão de obra em torno de R$15 mil. Né? Então, justificando aqui o nosso pedido, né, a gente também se surpreendeu com o valor desta reforma. A gente sabe que, pelo que descreve lá o contrato, foi usado uma borracha líquida, é um produto que, enfim, foi utilizado. Mas a gente buscou valores e que com R$15 mil teríamos trocado o telhado, posto um telhado novo, com mão de obra também inclusa. Referente ao projeto de lei do financiamento do Badesul, onde é que o município busca um financiamento de R$800 mil, também a gente pensa que sim, da importância de se ter um transporte escolar seguro para as nossas crianças. Então, prontamente, a gente também entendeu da necessidade de se comprar esses ônibus novos, mas também a gente precisa descrever alguns gastos da nossa Secretaria de Educação, aonde que eu busquei valores. O município, no ano de 2025, comprou uma Fiat Toro nova, aonde que a Secretaria já tinha uma. O município comprou um brinquedo em formato de barco lá junto na Escola Santos Anjos, um valor de R$187.500. E o município, a Secretaria me fugiu a palavra agora da Secretaria, não é Finanças, é Planejamento, investiu mais de R$1 milhão de recurso livre na organização da nossa Colonifest. Então, eu acredito que se tivesse, talvez, economizado uns valores, nós talvez hoje não precisaríamos estar aprovando um financiamento de R$800 mil para a aquisição de ônibus para o transporte escolar. E lembrar também que em 2023 houve um leilão público e o município acabou vendendo 2 veículos de transporte escolar, 2 ônibus escolares por leilão, valor arrecadado de R$211.488. Então eu acredito que precisamos sim fazer o dever de casa, precisamos sim enxugar as contas para amanhã depois não estar precisando buscar um recurso fora, um financiamento fora, que até acompanhando pela nossa projeto de lei, ele é um juro que, acredito eu, passa tranquilamente dos 2% ao mês.
então vai comprometer também mais uma vez algumas contas do município. Também lembrar a todos de que o nosso governo do estado, no mês de agosto, entregou 46 ônibus do transporte escolar para 42 municípios, inclusive o nosso município vizinho, Novo Barreiro, foi contemplado, né? Então, de amanhã ou depois, o município se atentar a essas propostas do governo do estado ou governo federal e buscar também, são ônibus cedidos por 10 anos aos municípios, então, amanhã depois o município também buscar essa forma de conseguir ser contemplado com o ônibus do transporte escolar. Também preciso relatar aqui e agradecer mais uma vez à Secretaria de Obras pelo belo trabalho na comunidade da Cachoeirinha, né, colega Franklin, no ensaibramento do pátio lá no entorno da antiga escola, muito bem utilizado no último sábado pelo dia de finados. É importante essa obra lá e agradecer mais uma vez à administração e à Secretaria de Obras pelo serviço. Também falar aqui, ver da possibilidade da administração municipal da aplicação de um produto larvicida biológico para o controle do borachudo no nosso município, né? É um bichinho que está aí incomodando muita gente e estive conversando com a pessoa responsável da Secretaria de Saúde. Ela me repassou alguns dados que daria em torno de um custo de R$80 mil ano para fazer uma aplicação de um produto. Claro, isso é um estimativo que eles têm lá, porque teria que fazer o quê? Fazer uma medição de quanto de riachos e córregos o município tem para fazer essa aplicação. Talvez daria um valor a maior ou a menor. Se pega como exemplo aqui, o município de Almirante Tamandaré do Sul já está investindo nisso aí, né? Então, amanhã depois o município também possa investir recursos públicos nessa necessidade que você tem em nosso município. Também agradecer aqui, né, a administração municipal pelo projeto de lei de valorização, mais uma vez, à suinocultura, né? Aprovamos há pouco mais 100 horas máquina para mais um produtor que está investindo na suinocultura. A gente sabe que ela é muito importante em nosso município, a necessidade do poder público participar e mais uma vez contemplando então um produtor com 100 horas máquina. E para finalizar, eu também, Neuri, tinha anotado aqui, não vou deixar de lembrar também isso, aquilo que tu acabou de falar, da necessidade do município pensar em alguma coisa para colocar nas nossas paradinhas de ônibus, né, algum produto que realmente o calor está chegando, o verão está se aproximando, então se tem essa necessidade, né, das nossas crianças amanhã depois estarem também protegidas do sol quente quando forem esperar o transporte escolar. E também, né, a gente precisa registrar que quando amanhã depois forem fazer novas paradinhas de ônibus, para já se preocupar logo em botar um produto resistente ao calor, né? Se colocou um produto ali que não protege a criança, né? Então vai se ter um gasto dobrado em uma coisa, em um serviço que poderia ter sido resolvido de primeira, né? Então, finalizo a minha fala de hoje também agradecendo a todos pela audiência e até uma próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. Concedo a palavra ao vereador Franklin Cleman. Meu boa noite a todos. Gostaria de saudar inicialmente o presidente da casa, o vereador Eider Villers Milani. Saúdo também os nobres colegas, assessor jurídico Marcos, assessor legislativo Jefferson e a todos que nos acompanham através das redes sociais da Diário RS. Senhor presidente, inicio minha fala então parabenizando a todos os funcionários e colaboradores da Secretaria de Saúde, que na última semana receberam das mãos da secretária de Saúde do Estado, senhora Arita Bergman, a certificação da Rede Bem Cuidar, a equipe amiga da mãe, parceira e criança, onde então deixo os meus parabéns por todo o trabalho, dedicação e esforço desses funcionários. Também gostaria de solicitar um estudo de viabilidade e posterior execução da poda ou retirada de árvores, galhos e arbustos nas proximidades do ginásio da linha Maniador, sentido linha Mirim, onde inclusive a visibilidade é muito ruim e já presenciei, inclusive até comigo, alguns acidentes ou, digamos assim, pré-acidentes.
Aproveito também para agradecer ao secretário de Obras e toda a sua equipe pelo serviço realizado lá no pátio ao lado do cemitério da comunidade da Linha Caxirinha, como o colega Branco também já comentou. Serviço já solicitado há muito tempo, e iniciado e finalizado no ano de 2025. Então, deixo aqui o meu muito obrigado ao secretário Neco, ao De Bortoli e toda a equipe. Também agradeço ao secretário Moss pelos serviços realizados na semana passada, na comunidade da Linha Caxirinha, e finalizados durante essa semana. Houve um pequeno problema com a reta escavadeira, mas que foi brevemente solucionado. Então, os serviços que não foram finalizados na semana passada foram finalizados durante esta semana. Também, uma breve prestação de contas da nossa viagem a Porto Alegre, onde viajei juntamente com o vice-prefeito Éder e o colega Ricardo, onde visitamos alguns gabinetes de deputados, que já se prontificaram a continuar nos auxiliando na busca de recursos em âmbito federal. Também visitamos a SEDUC, que é a Secretaria de Educação, Secretaria de Habitação e o DAER. E esse, por sua vez, conversamos com o diretor do DAER e ele nos informou que já foi licitado a roçagem aqui do acesso a M9195, sentido Nova Boa Vista Sarandi. Então, nos próximos dias, próximas semanas, esse serviço deverá estar sendo realizado. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de deixar meus votos de solidariedade aos municípios, aos munícipes de Sarandi e Barra Funda, pela questão da intempérie, né, da chuva de granizo que ocorreu na data de ontem, onde inclusive estava lá, acho que o colega Neuri também estava lá na cidade de Sarandi, e eu, colega Neuri, em 28 anos de vida, não havia visto ainda algo com essa magnitude de estrago. Realmente, as fotos e vídeos que circulam nos meios sociais é realmente isso e muito mais. Então, mais uma vez, deixo aqui meus votos de solidariedade aos munícipes dessas duas cidades, Sarandi e Barra Funda. Seria isso para o momento. Meu boa noite a todos e muito obrigado. Passamos para a quarta fase da sessão. Explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem um espaço de 3 minutos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Eu declaro encerrada a sessão ordinária e convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 18 de novembro de 2025, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite a todos.